Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Luiz Ferreira, Luiz que é formado em Teologia e que me pediu para falar sobre se existe uma possibilidade de diálogo entre teologia e história. E essa é uma questão que, se você, Luiz, já me acompanha há um certo tempo, você deve saber que eu não tenho qualquer tipo de fé ou de filiação religiosa. A minha interpretação da realidade é muito mais próxima do materialismo, embora eu considere o conceito de materialismo do século XIX insuficiente para a interpretação da realidade, mas a minha concepção é muito mais materialista do que mística. E por materialismo, entenda-se que não é essa interpretação coloquial que entende o materialismo como o desejo de coisas materiais. O materialismo, conforme entendido filosoficamente no século XIX e a partir desse momento, o materialismo significa apenas ater-se à realidade material, ignorando, de certa forma, qualquer dimensão mística ou sobrenatural do universo. Eu não chego a negar as abordagens místicas, elas apenas não me convencem. Há uma diferença e eu não sou ferrenhamente materialista. Eu sou materialista até o ponto em que o materialismo explica o universo. A partir do ponto em que ele não explica, eu ainda não encontrei outra explicação, mas certamente não é a interpretação mística que me satisfaz. Então, talvez a minha resposta não vá ser do seu agrado, e eu peço desculpas desde já. O que eu diria é que, se você está procurando uma ciência para dialogar, a sua ciência é a antropologia. Nós, da história, estamos muito mais ligados às interpretações sobre o tempo e sua passagem do que aos domínios místicos. Certamente você vai encontrar maior ferramental para abordar o seu conhecimento teológico dentro da antropologia. Mas isso não impede que você, de certa forma, use a história ou aproveite aquilo que a história tem a oferecer. E nesse ponto, eu acho que, se você está procurando um historiador para pensar algumas questões teológicas, o seu historiador é o Jacques Le Goff. E eu sei que alguns vão dar aquela risadinha sarcástica, porque, como é notório, eu sou tiete tanto do Thompson quanto do Le Goff, e eu não me canso de sugerir a sua leitura. Mas nesse ponto vai te ajudar a entender por que eu estou dizendo que a sua ciência é a antropologia e não a história, para estabelecer um diálogo. Nós, na história, temos momentos em que dialogamos com o corpo de conhecimento produzido pelas diferentes religiões, que não é propriamente um corpo de conhecimento, porque o que as religiões produzem são dogmas. A teologia em si, ela não está ligada à realidade material do mundo. A teologia acaba por analisar questões da espiritualidade e do misticismo. Então, dificilmente se consegue dialogar historicamente, a não ser que se faça uma história desse tipo de pensamento. E eu tenho algumas sugestões. É claro que eu sempre sugiro o História e Memória,
No seu caso, até para entender o que é história e para entender a questão das durações do tempo. Existe também o belíssimo texto do Fernand Braudel, que depois eu passo a referência. Mas existem outros livros do Legoff que podem te interessar. Esse aqui é pequenininho, mas é muito, muito importante. Chama A Bolsa e a Vida. E é uma análise do momento em que o purgatório foi inventado. Lá pelo século XII, quando as cidades estão no seu renascer, no seu reflorescer, e a agiotagem, a usura, é o que fomenta a formação do Estado Nacional na França. E os cristãos não podem praticar a usura porque está vedado, porque é um pecado. Essa contradição que impede que a vocação urbana se realize é contornada pelos teólogos da Igreja Católica com a invenção do purgatório, em que a usura é classificada como um pecado relativamente menor e se cria uma antessala entre o paraíso e o inferno, em que o pecador pode purgar seu pecado e depois vai se resolver para onde ele vai. Esse é um livro importantíssimo e não se engane com o fato de ser um livro fininho. Tem muita coisa aqui que é extremamente interessante. Outro que eu tenho a sugerir é esse aqui, Para uma Outra Idade Média, Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente, que vai abordar a diferença entre o tempo do mercador e o tempo da igreja. E você entender por que o tempo místico é diferente do tempo material, também vai te ajudar muito a entender o diálogo que a história estabelece com a questão do tempo, que é praticamente a nossa questão principal. E você vê que eu estou aumentando a grossura. Esse tijolão aqui é a cereja do bolo. Esse aqui é São Luís Biografia. E é um daqueles livros que você, cedo ou tarde, precisa ler. Porque além de ser toda uma reflexão sobre se o historiador pode ou não dedicar-se à biografia exatamente pela abordagem do tempo, da época e da singularidade do biografado, ao biografar o São Luís, que é um dos santos franceses com maior manipulação política, hoje nem tanto, porque após a Revolução Francesa, o Estado laico brigou para se estabelecer na França e acabou relegando ao passado esse tipo de discussão. Mas a identidade francesa passa por São Luís e passa pelo fato dele ter sido canonizado mesmo após ter participado de uma cruzada extremamente sangrenta, de ser responsável por praticamente genocídio. A discussão nesse livro aborda o aspecto místico de São Luís, aborda a sua vivência temporal, aborda esses aspectos em que o místico e o material se encontram. Então, quando eu te sugiro esses 4 títulos do Legoff e também o texto do Braudel sobre as durações do tempo, é para que você perceba que o domínio da história é o domínio da cultura material num primeiro momento. Mas, a partir dessa materialidade, abordamos o modo como as sociedades constroem a sua cultura imaterial, as suas heranças ideológicas. A teologia está no âmbito das heranças ideológicas e não das heranças materiais, porque ela aborda um
corpo de dogmas, um corpo de imposições sociais de cunho religioso que não tem como ser comprovadas. Estão no âmbito místico. Se você acompanha o trabalho dos arqueólogos, e eu digo arqueólogos de verdade, não esse pessoal que tenta provar que a Bíblia tinha razão. Se você está acompanhando os últimos títulos publicados nessa década, você vai perceber que quanto mais se escava e se estabelece as relações entre os povos do Oriente Médio, mais se percebe o caráter mítico e místico das escrituras. Elas não têm qualquer relação com a realidade, até mesmo os reis que estão citados lá, que poderiam ter uma existência real no nosso mundo, passam por um filtro místico na hora de ser colocados na escritura. Então, como se trata de uma interpretação mística e mítica do real, na hora de analisar, nós precisamos partir de outras ferramentas. Para o historiador, a religião, a teologia estão no âmbito das mentalidades, no âmbito das ideologias. Para o antropólogo, elas são cultura. Para nós também, de certa maneira, são cultura, mas para o historiador é necessário ir além do conceito de cultura, é necessário desconstruir como a cultura é produzida, como ela se relaciona com o âmbito do real, com o âmbito do material. Não que isso desacredite a teologia como produção humana. Eu não desacredito qualquer tipo de produção humana, material ou imaterial. Os usos que são feitos dessas produções é que são questionáveis. Se você pensar nos grandes teólogos da Idade Média, você vai perceber que uma boa parte da opressão feminina e dos piores crimes praticados contra as mulheres pela Igreja Católica, principalmente, mas também pelos protestantes, é decorrente de axiomas teológicos. Começa no Novo Testamento, lá em Timóteo, onde se diz que a mulher jamais deve ensinar e sim aprender calada, e jamais deve erguer a voz, e deve obedecer ao marido, e não deve falar na igreja e tudo mais. Passa por Santo Agostinho, passa por São Tomás de Aquino e passa por toda uma desconstrução da mulher como ser humano. A mulher é portadora do pecado, a mulher é artífice da queda do homem, do exílio do paraíso. É um construto ideológico que se destinou a privar as mulheres de qualquer protagonismo na sociedade, na família e na própria igreja cristã. E não apenas na igreja cristã, isso acontece também entre os fundamentalistas muçulmanos e judeus. Como se isso não bastasse, a teologia também justificou a escravidão, justificou a repressão aos movimentos sociais no século XIX, apoiou as piores monarquias e as piores ditaduras, e nesse ponto, porque a teologia esteve a serviço das igrejas, acabou justificando o injustificável, foi usada como ferramenta para estabelecer intelectualmente as bases de uma dominação que não se justifica em hipótese alguma. Nesse ponto, a minha visão é muito crítica. A minha visão
é crítica porque eu não posso separar aquilo que sou como ser humano da historiadora que me tornei. Filosoficamente, o meu ethos, a minha identidade, a minha vocação estão em uma espécie de simbiose com o meu histórico de vida. Então, a historiadora que eu sou é resultado da pessoa que eu sou. Muitas das minhas reflexões sobre o material estudado e muito da minha abordagem historiográfica se dá em função do ser humano que eu sou. Então, talvez, se você conversar com um historiador cristão, a visão que ele vai te dar do modo como construímos a história seja diferente da minha, o que não desautoriza qualquer das duas. História não é matemática, em que 2 e 2 são 4, e também não é química, em que a reação entre os elementos é previsível. História é interpretação intelectual da realidade material e da realidade imaterial. Historiograficamente, nós temos temporalidade e historicidade mesmo no momento em que produzimos o saber historiográfico. Dificilmente você vai encontrar historiadores que concordem mesmo dentro de uma linha de pesquisa. Cada historiador vê o documento de ângulos diferentes. Isso, ao invés de desautorizar a história como ciência, é o que dá a riqueza de perspectivas. Quanto mais variadas as perspectivas, maior a percepção do real, maior a abrangência das abordagens. Do ponto de vista de um diálogo, é necessário que se respeite a diferença, é necessário que se olhe para a produção historiográfica que contrasta ideias e que discute conceitos com respeito, com civilidade, eu diria. Não é um campo de batalha, não é um lugar para se provar se você está certo ou se está errado. Até porque filosoficamente o certo e o errado são extremamente limitantes e maniqueístas. É necessário ir além, é necessário entender o que faz com que a sociedade e a intelectualidade perceba o certo como certo e o errado como errado e não o contrário. É necessário relativizar os dogmas quando se pratica ciência. Não sei se você esperava que eu pensasse a história como auxiliar da teologia ou vice-versa. Não sei se você é uma pessoa religiosa ou não e pode considerar ofensivo o meu ponto de vista. Eu espero que nós possamos dialogar civilizadamente, mas eu espero também que você leia um pouco sobre a prática historiográfica e perceba as nuances da nossa produção. E principalmente que você olhe para a história e a antropologia e perceba que, embora existam diferenças teóricas imensas entre as duas, existe diálogo entre história e antropologia. E que talvez o seu diálogo seja muito mais com a antropologia, porque a antropologia pensa a cultura sem se ater à temporalidade, do que com a história, que a história está sempre
sempre analisando os efeitos da passagem do tempo sobre a cultura e como a cultura é criada e tudo mais. Espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer como é que eu abordo essa questão, como é que isso poderia ser transformado em um diálogo. Se você tiver algum comentário, alguma crítica, passa lá no blog de novo e a gente conversa. Você pode deixar seu comentário lá e eu respondo, e aí a gente pode trocar mais ideias. Para todo mundo que está acompanhando, vale o lembrete. Eu desabilitei os comentários aqui e vocês podem ir lá na minha página no Facebook, Cantinho da História, ou no blog que vai passar aqui embaixo a referência, e comentar por lá. A gente conversa, eu respondo algumas questões rápidas, eu já respondo na hora ou quando estou na internet. E se a sua questão for interessante, instigante, pode se transformar num vídeo. Então, podem mandar que eu respondo.